Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao programa Teologia Viva. Mais uma vez, estaremos estudando a palavra de Deus sobre a fundamentação bíblica para a evangelização. Nessa ocasião, estaremos refletindo sobre a fundamentação bíblica que caracteriza o conteúdo da mensagem do Evangelho. Meus queridos, conhecer o conteúdo do Evangelho é tão importante quanto cumprir a responsabilidade de proclamá-lo aos perdidos. Metaforicamente, são como as duas pernas do semeador, que na ausência de uma delas, a sua missão estará, em tese, prejudicada no cumprimento do seu propósito. Portanto, o conhecimento e a proclamação do conteúdo permitem que essa semente seja lançada de forma eficiente nos terrenos férteis e áridos, produtivos e improdutivos, apropriados e inapropriados da semeadura do Evangelho. Portanto, vejamos a importância de conhecer o conteúdo do Evangelho. O conhecimento desse conteúdo não é fundamentado em uma estereotipação filosófica. De igual forma, esse entendimento não se encaixa em uma rotulação do imaginário mundo das mitologias e nem tampouco pode ser enquadrado nos estigmas acadêmicos. Esse conteúdo está acima da exterioridade e da superficialidade que constrói a proposta do pensar humano em relação às coisas divinas, pois ele é o conteúdo da mensagem de salvação, que vai além das embalagens propostas pelo ambiente estético da ética e da moral humana. Esse conteúdo transcende o mero e efêmero conjunto das normas sociais, pois vai ao encontro do âmago do ser e da existência humana e proporciona entendimento para a vida eterna. O comentarista bíblico Matthew Henry, do século XVII, disse: o segredo dos conselhos divinos, dos seus procedimentos em relação à totalidade dos mistérios do Evangelho, não pode ser plenamente compreendido pelo entendimento humano, mas ele é amplamente revelado em Cristo Jesus. Portanto, é necessário destacar que esse conteúdo, mesmo sendo bíblico, não é baseado em uma simples ou isolada porção das Escrituras Sagradas, mas em sua exposição plena, e por isso é importante saber que esse conteúdo tem origem em Deus, pois somente o Criador conhece a necessidade da sua criação, e Ele mesmo proveu em si tudo o que pudesse acomodar os anseios humanos. O teólogo John Gill disse: Deus fez todas as coisas com a sabedoria para seu prazer e glória. Ele sustenta, governa e ordena todas as coisas de acordo com a sua vontade. O desejo e a inclinação pela vida eterna ou pelo viver abundante e o viver por muito tempo é inserido no interior do homem pelo próprio Deus. Há um texto bíblico que exprime essa verdade da seguinte forma: Ele fez tudo belo e apropriado em seu tempo. Ele também plantou a eternidade, ou seja, um senso de propósito divino no coração humano, um desejo misterioso que nada debaixo do sol pode satisfazer, exceto o próprio Deus. Ainda que o homem não possa descobrir, compreender ou perceber no sentido de alcançar tal entendimento, o que Deus fez, seu plano geral, do começo ao fim. Eclesiastes, capítulo de número 3 e o verso de número 11. Portanto, ter o conhecimento do conteúdo do Evangelho proporciona ao anunciador o privilégio de desfrutar e de compartilhar completamente das benesses da graça salvadora. Por isso, o apóstolo Paulo,
quis fazer notório os mistérios do Evangelho, o qual ele também era participante. A importância de proclamar o conteúdo do Evangelho. A consequência inevitável desse conhecimento gerará no anunciador uma força propulsora que o conduz a proclamar o conteúdo do Evangelho. Não foi com a intenção de impressionar os crentes romanos que o apóstolo Paulo disse: eu sou devedor. Isto está em Romanos capítulo de número 1 e o verso de número 14. Pois bem, o dicionarista James Strong afirma que o termo grego Opheiletes quer dizer devedor ao ponto de ser obrigado a reparar o dano. É importante entender que essa declaração resultou de uma consciência esclarecida e convencida pelas Escrituras Sagradas de ter recebido um mandamento divino que o responsabilizou de anunciar o Evangelho. Ou seja, enquanto Paulo estivesse vivo e enquanto nele houvesse força, disposição e habilidade, ele deveria, como semeador, anunciar a palavra de Deus. Nós vemos esta verdade na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículos 6 a 9. Mas qual seria o limite ou até que ponto seria necessário anunciar o Evangelho? Essa resposta vemos em seus escritos, pois o seu alvo era o alvo de Deus. E ele sabia que Deus quer, ou seja, Deus deseja, planeja, aspira, projeta e intenciona pela sua vontade que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Isto ele disse a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 2 e o verso de número 4. Então, enquanto o apóstolo Paulo não tivesse alcançado esse objetivo, ele entendia que ele permaneceria em dívida com todos aqueles que ainda não haviam ouvido a mensagem do Evangelho. Por isso, ele saiu anunciando por todas as partes aonde Cristo Jesus ainda não houvera sido anunciado. Romanos capítulo de número 15, versículos de número 19 e 20, nós vemos esta verdade. Nesse caso, Albert Barnes diz que o apóstolo Paulo usou o terminus aquo, a terminus ad quem, referindo-se de Jerusalém ao Ilírico, pois ele havia completado o dever de publicar o Evangelho nessas regiões onde Cristo não havia sido anunciado. O esclarecimento desse conteúdo era tão nítido no viver do apóstolo Paulo que, em uma ocasião, ele disse à igreja em Corinto: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios, capítulo de número 9 e o verso de número 16. Essa afirmação não tinha como intenção externar um sentimento de constrangimento no sentido de ser injustamente violentado a cumprir essa tarefa. Mas essa declaração informa que ele estava plena e exaustivamente consciente da incumbência de anunciar o Evangelho. O comentarista Russell Norman Champlin disse que Paulo apresentou esse argumento a partir de uma perspectiva, isto é, de uma imposição, de uma pressão sobre ele, ou seja, do peso derivado da responsabilidade oriunda do conhecimento do Evangelho. Por isso, ele expressou um lamento por uma autorreprovação no caso de não cumprir o que lhe fora confiado. Não são poucas as vezes que penso nesse sentimento que operava no apóstolo dos gentios. E por isso, acredito que ele estivesse exprimindo nessas palavras a seguinte realidade: eu era o maior dos pecadores, na verdade, um miserável. Meu conhecimento era como esterco. Eu estive condenado à morte eterna, mas Jesus me salvou, me resgatou. Jesus me regenerou, me vivificou.
Jesus me justificou, me adotou, me santificou, falou comigo, me batizou com o Espírito Santo, me instruiu, me confiou uma missão, me capacitou, me fez desfrutar da sua glória, gerou em mim esperança da vida eterna. E como agora ficarei indiferente a tanto investimento? Como negligenciar tamanha responsabilidade? Como poderei me calar diante de tantos benefícios feitos à minha alma? Ai de mim, se não proclamar, se não anunciar, se não pregar, se não propagar, se não divulgar, se não declarar, se não fazer notório de todas as formas, em todos os tempos, para todas as pessoas e em todos os lugares, essa mensagem que muda o destino eterno da humanidade. Vejamos então os elementos que fundamentam biblicamente o conteúdo do Evangelho. É conveniente entendermos que a simples tarefa de anunciar as boas novas revela em si mesmo alguns aspectos fundamentalmente importantes desse conteúdo, que se manifesta ao homem através de um plano, de um evento, de uma conquista, de uma oferta e de uma reconciliação. Vejamos, portanto, o que cada um desses elementos deseja nos informar. O conteúdo do Evangelho é composto de um plano. O pastor Ezequias Soares declara na sua obra Manual de Evangelismo e Missões que o Evangelho não é algo de improviso, pois Deus havia prometido desde antes dos tempos dos séculos. A Bíblia diz que Deus prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Portanto, o anúncio das boas novas revela que as Escrituras Sagradas contêm um plano para a salvação de toda a humanidade. Esse plano proveio de Deus. Por isso está escrito que Jesus morreu por nossos pecados conforme as Escrituras. Essa afirmação indica que o Evangelho não é fruto do acaso, nem de acidentes circunstanciais, mas é um projeto planejado por Deus. O conteúdo do Evangelho revela um evento. O próprio Jesus refere-se às Escrituras Sagradas para testemunhar de si mesmo, dizendo: assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Lucas capítulo de número 24 e o verso de número 26. Isso é um fato histórico e biblicamente comprovado e que, de forma indubitável, gera em nós a convicção de que Jesus morreu e ressuscitou conforme as Escrituras Sagradas. O apologeta Josh McDowell, na obra Evidência que Exige um Veredito, afirmou que as teorias da teologia liberal e das ciências humanas que tentam imputar dúvidas aos eventos narrados pelas Escrituras Sagradas, tais como teoria do mito, do corpo roubado, da pedra removida, do selo adulterado, do suborno ao guarda do túmulo, do próprio túmulo vazio, do desmaio, morte aparente e da alucinação coletiva, são teorias que não se sustentam diante das evidências testemunhais e escriturísticas de diversas fontes, as quais atestam que Jesus morreu e ressuscitou conforme as Escrituras Sagradas. A mensagem alvissareira do Evangelho não é completa sem o anúncio do maior e mais importante evento da humanidade. Jesus tornou-se homem, habitou entre nós, morreu e ressuscitou. Portanto, vejamos que o conteúdo do Evangelho anuncia uma conquista. O homem, por haver sido escravizado pelo pecado, esteve condenado a viver eternamente distante de Deus. Por isso, a palavra de Deus é categórica ao afirmar que, havendo riscado a cédula que era contra nós,
a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses, capítulo de número 2 e o verso de número 14. Portanto, a mensagem do Evangelho indica que, através desse ato, além de pagar o débito, Jesus ainda resgatou e garantiu liberdade a todos os homens, tornando-os, pelo perdão, filhos de Deus e garantindo a todos os que creem em seu nome a vida eterna. O teólogo escocês William Barclay, em seu comentário bíblico, afirma que, em relação à conquista operada por Cristo, pode-se empregar a palavra grega opulótrosis, que pode ser traduzida por resgate, redenção, libertação. Isto quer dizer que o homem estava no poder, nas garras e sob o domínio do pecado, do qual só Jesus Cristo pode libertá-lo. Portanto, essa é a principal conquista que deve ser proclamada pelos evangelizadores. Vejamos então que o conteúdo do Evangelho propõe uma oferta. A obra da salvação humana custou o preço que foi pago exclusivamente pelo ato de Jesus Cristo efetuado no Calvário. Não há méritos ou esforços humanos envolvidos nesse acontecimento. Por isso a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo de número 2, versículos 8 e 9. Esse ato gerou inúmeros benefícios ao homem, tais como justificação, regeneração, adoção, santificação. Certo teólogo disse: de Deus recebemos justamente o que é impagável e, por isso, impossível de adquirir por dinheiro. O desconto total se explica, nesse caso, como sendo a pura graça divina. Vejamos então que o conteúdo do Evangelho conduz o homem a uma reconciliação com Deus. Somente pela compreensão dessa mensagem é que o homem desfruta da comunhão divina. Por isso, a Bíblia diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo Jesus. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 5 e o verso de número 18. Essa reconciliação provê ao homem as bênçãos espirituais e promove o privilégio de estar eternamente com Deus. O renomado evangelista Dwight Lyman Moody disse: quanto à reconciliação com Deus, as Escrituras ensinam que há uma não imputação do pecado e uma imputação de justiça àquele que crê em Cristo. A notícia alvissareira, fundamentada nas Escrituras Sagradas, revela a parte substancial do Evangelho, que é a boa notícia vinda de Deus para todos os homens. Essa verdade nos deixa cientes de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todavia, é importante entender que esses elementos ora mencionados nos conduzem à compreensão do conteúdo que caracteriza a mensagem do Evangelho. Então vejamos que o conteúdo da mensagem do Evangelho é de caráter absoluto. O conteúdo da mensagem das Boas Novas é caracterizado por atributos que são exclusivamente inerentes ao próprio Evangelho e aquilo que Deus designou à sua natureza. Esse conteúdo está acima de qualquer mensagem, por isso, não se submete a preceitos e princípios humanos. A mensagem de salvação é validada e creditada em si mesmo, não se apoiando no imaginário ou no ideal humano, pois
ela não é produzida pelos pensamentos terrenos, baseados nas fábulas, contos ou elementos folclóricos. Ela não permite ser nivelada pelos conceitos das religiões. Portanto, vejamos pelas Escrituras Sagradas algumas dessas características. O conteúdo do Evangelho é de caráter absoluto, pois a mensagem das boas novas não fornece excepcionalidade a nada e a ninguém. Pelo contrário, a mensagem do Evangelho assevera, porque todos pecaram. Romanos 3:23. Esse argumento não é parcial, mas apresenta a situação integral de toda a humanidade. Todos pecaram. O pastor Elinaldo Renovato, na Teologia Sistemática Pentecostal, afirma: o pecado está na vida de todo o ser humano, desde o seu nascimento. Toda a criatura humana é culpada em Adão e, consequentemente, tem a sua natureza corrompida desde do seu nascimento. Dessa forma, privilégios raciais, sociais ou econômicos não têm suporte diante dessa verdade. O conteúdo do Evangelho é de caráter absoluto, pois a mensagem das boas novas afirma que somente, unicamente, exclusivamente, Jesus é o Salvador. Assim está escrito: em nenhum outro há salvação. Atos capítulo de número 4 e o verso de número 12. O conteúdo dessa mensagem não aceita fazer concessões e nem permite interpretações dúbias. Por isso, o pastor Antônio Gilberto afirma que há 4 grandes palavras doutrinárias empregadas na Bíblia para revelar a extensão do valor e da morte de Jesus, isto é, do seu sangue remidor para tirar os nossos pecados. Tão vasto e infinito é o alcance da obra efetuada por Jesus que, em um só vocábulo das Escrituras, não pode resumi-la. São eles: expiação, redenção, propiciação e imputação. Tudo isso feito por intermédio de Jesus em favor da humanidade. Por isso, somente nele há salvação. O conteúdo do Evangelho é de caráter absoluto, pois a mensagem das boas novas define o acesso a Deus. Ou seja, esse conteúdo não proporciona outra via, não relativiza os fatos e não apresenta outra opção, mas contundentemente declara que Jesus é o caminho e a verdade e a vida. João capítulo de número 14 e o verso de número 6. Por não se acomodar no tabuleiro do pluralismo religioso, a Bíblia assegura: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículos 4 e 5. Essa verdade não depende do ponto de vista, mas estritamente declara que Jesus é o único acesso a Deus. O conteúdo do Evangelho é de caráter absoluto, pois a forma para se obter a salvação não parte das condições ou dos critérios do homem, mas do próprio conteúdo, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos capítulo de número 10, versículos de 8 a 11. Isto é, não é o homem que negocia a melhor condição para ser salvo, mas essa mensagem apresenta a forma de Deus salvar o homem. O teólogo e avivalista Charles Finney declarou: a expiação foi feita para benefício particular
dos habitantes deste mundo. Ela visa beneficiar a todos, a toda a humanidade. Sendo assim, toda a humanidade pode ser perdoada, caso seja corretamente afetada e por ela a expiação levada ao arrependimento, bem como qualquer parte dela. O conteúdo dessa mensagem é completo, pois ele não carece de acréscimo ou de decréscimo em nenhuma dimensão. Essa mensagem não aceita concessões, não se relativiza e, por ser a sua essência absoluta, não muda, não sofre alterações e nem se deteriora. O que foi dito por Jesus e pelos apóstolos declaram pelas Escrituras Sagradas a relevante validade e crédito até o dia de hoje. Portanto, queridos irmãos, esperamos que o conteúdo da nossa reflexão tenha produzido interesse para que, no próximo episódio, possamos estudar juntos sobre a fundamentação bíblica para a evangelização. Portanto, oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, louvamos o Teu nome por podermos aqui, Senhor, meditar na Tua palavra e compreendermos que este conteúdo, o conteúdo do Evangelho, está fundamentado nas Escrituras Sagradas. Nos ajuda, Senhor, a compreender, a aplicar e a propagar a Tua palavra. Nós oramos assim porque nós cremos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém.